Discurso direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso direto na Eclésia. Estimado ouvinte, saudações. Seja bem-vindo ao Discurso Direto, edição de 12 de junho de 2019. Suporte técnico Messiona Júnior, a condução é de Walter Cristóvão. Discurso Direto, edição primeira às 13 e a reposição às 20 horas. Hoje, o nosso convidado é o empresário Francisco Mateus Dias dos Santos, vulgarmente conhecido por Quito Dias dos Santos. A história que vamos acompanhar tem a ver com o que se passou com a Arosfran em 2011. Recorde-se, na altura, acusada de comparticipação num processo de terrorismo. Hoje, Quito Dias dos Santos diz que não é bem assim e alguma coisa precisa ser refeita. Num documento enviado à PGR, escrevem os signatários desta carta, requerem que seja aberto um inquérito para apuramento da responsabilidade criminal do Sr. Rui Constantino da Cruz Ferreira, com base nos fundamentos de facto e de direito. E esses fundamentos é que vamos conhecer hoje. Sr. Quito Dias dos Santos, saudações, seja bem-vindo ao Discurso Direto. Muito obrigado. Vocês terem aberto as portas para mim. Ora, naturalmente, passamos uma abordagem daquilo, se calhar que é de interesse comum. Quem é, em linhas gerais, quem é Quito Dias dos Santos? Quito Dias dos Santos é a pessoa que você vê aqui diante de si, pessoa simples, nascida naturalmente numa família humilde, conquistou naturalmente as proezas que vem conquistando, fruto de alguma diligência que assume naturalmente como conceito e princípios muito próprios. E, como eu costumo dizer, e de uma forma muito resumida, este é o retrato que faço para, naturalmente, esta personagem. E assim vou seguindo os meus destinos e desejos conforme vontade do Criador. É filho de Francisco Dias dos Santos e de Eugénia Sebastião da Silva, mas também esta senhora é a minha mãe jurídica, irmã da minha mãe. A minha mãe é, de certeza, a senhora Luzia Sebastião da Silva, já falecida, morreu bastante cedo, a minha mãe, não conheci, morreu aos 22 anos. Vamos aos factos, começando pelo fim, mas vamos certamente regressar. Só para confirmar, atualmente, uma das maiores preocupações de Quito Dias dos Santos é que seja revisto um processo que envolve uma alta figura do direito angolano. Estamos a falar de Rui Ferreira. Há um diferendo entre vocês. Está certo? Certo. Uhum. E para percebermos o que é que se passa, vamos recuar até o ano de 1992, a altura em que surge a Arosfram. Em que circunstância surgiu a Arosfram? Junta os nomes de Artur, o meu irmão, Artur de Almeida e Silva, e o Fram. É o primeiro da Arosfram, de Francisco Mateus. Mas depois passou a Frana, e que é somente F-R-A-N, adjetivos que têm a ver com Francisco. Artur Almeida e Silva, atual presidente da Federação Angolana de Futebol. É seu irmão. Meu irmão, meu sócio. Decidimos caminhar por essas lides, nas lides empresariais, juntos, montamos estratégias, criamos situações atípicas ou normais para que os nossos objetivos se consolidassem sempre juntos, se calhar até partilhando a dormir dos mesmos sonhos. Enfim, e assim fomos seguidos. O que é que faziam na altura? O que é que se dedicavam? Nós, quando decidimos por este caminho, foi naturalmente na ânsia de atender uma situação que
pairava em nós, que tinha a ver com a pobreza extrema em que estava voltada a nossa vida. Como disse, nós somos de famílias humildes e um dia destes eu e o Artur disse: temos que mudar o curso da história, temos que nos tornar os pilares da família, temos que criar condições, digamos, apropriadas de negócios ou outra qualquer mas nunca naturalmente por mal, porque não faz parte de nós ultrajar, tirar de quem for para que naturalmente a nossa vida ganhasse outra consistência. Ou que seja usado o trampolim, colocar a corda num sítio qualquer e fazer o vai e vem e saltar. Não, degrau a degrau. Fomos estruturando assim as ideias e começamos naturalmente por fazer viagens para Lunda Norte. Naquela altura, eu acho, como algumas pessoas faziam, levar peixe seco, cerveja, e até era o Artur que mais se dedicava a isso. E eu andava aqui na prospecção, a ver o mais barato, o melhor que se podia levar para Lunda, enfim, e o Artur, eu que seguia mesmo para Lunda para comercialização dos produtos. Mas depois fomos pensando e tal, que este negócio que a gente foi fazendo, esporádicos, pontual, regimentou a nossa vida num outro sentido, num sentido financeiro. Tivemos a possibilidade de comprar carros e quando a gente decidiu naturalmente passar da cita do informal para o formal, o que tivemos de fazer é vender os carros para sustentar os nossos interesses. Vendemos os carros e decidimos criar a empresa. Criou-se a empresa e que se confirmou, figurou-se mais tarde como bem-sucedidos. Porque também aquilo estava alicerçado em ideias coesas, consistentes, mas uma consistência permanente e não admitíamos situações, por exemplo, nós nunca fomos complacentes connosco mesmo, do ponto de vista de erros. Não. Não admitíamos erros. O que a gente pretendia, naturalmente, é que decidiu e a família não pode continuar assim. E se a família não pode continuar assim, o caminho é esse a seguir e nada de caminho ínvios. Evitar errar é humano, sabemos, mas evitar o menos erros possíveis. Então vendemos os carros e construímos naturalmente a Arosfran e fomos caminhando até que conseguimos a primeira parceria. Foi com um sujeito português, Adelino Brás, para os Fran, mas aquilo também o homem tinha muito pouco para dar, do ponto de vista daquilo que eram os nossos objetivos, os nossos interesses, e continuamos a pensar em parcerias mais sólidas, mais consistentes. Então continuamos buscando até que apareceu, obviamente, o Cassino Tajidino. Como é que conhecem o libanês, não é? Sim. Como é que o conhecem? Nós conhecemos o Cassino Tajidino a partir de um sítio, de um local, de uma empresa que se chama Comerang, de amigos nossos. E eram os donos, os proprietários dessa empresa, são os proprietários desta empresa, o Jorge, um sujeito angolano, e o Eric Courgi, um sujeito português, que é o proprietário das empresas Grupo VIP, que é, só para tentar situá-lo, que é o Hotel Berna, o Hotel Zurique. Eles eram meus amigos, então eu parava muitas vezes na Comerang, Artur também, para ajudá-los a consolidar alguns feitos, e eles a dada altura deixaram a componente, digamos, administrativa, jurídico-administrativa, sob o nosso controle. E pronto, e apareceu o Cassino um dia desses, naquele sítio. O Cassino descortinou, conseguiu perceber que do ponto de vista de diligências, ou fazer acontecer algumas coisas de diligência, fazer acontecer algumas coisas na Comerang, dependiam de nós, ou passavam por nós.
e o arrojo, o dinamismo que a gente emprestava, e aquilo, pronto, chamou-lhe a atenção. E eu morava aí perto. Morava no edifício, de fronte, o edifício que albergava a Embaixada Cubana, antigamente, que é hoje está o BNI. E morava nesse edifício. A hora do almoço, ia para casa, um belo dia, e o indivíduo segue-me. Eu sinto alguém a chamar para mim, Sr. Quito, Sr. Quito. Eu disse, não, quase não ligava importância, mas era tanta insistência, eu devia ir a ele. Quero falar consigo. Digo, mas de que é que se trata? Você não é amigo do Eurico, do Jota, porque não faz parte de mim absorver aquilo que é do outro. E eu achava que para falar comigo, ele falar comigo, tinha que passar pelo Jota, pelo Eurico. E ele não tinha por obrigação de visto, somente é comigo. Não, mas por favor, epá, eu vou para casa almoçar também, mas para si consigo a sua casa. Chegou a minha casa, não é que o homem adormece. Epá, tive que aguardar 2 horas, que o homem estava cansado. E depois percebi que isto de cansaço era fruto dos problemas que estava a viver em Angola. Estava a viver em Angola um problema que tivesse a ver, que tinha a ver com câncer 2. Câncer 2, estamos a falar câncer 1. Uma operação, não é? Uma operação. Que visava devolver estrangeiros de Angola para os seus países. Os seus países, porque achava a República de Angola que eles faziam negócios ilícitos e negócios que em nada tinha a ver com aquilo que são os objetivos que Angola perseguia, do ponto de vista daquilo que é normalidade ou para consolidação dos aspectos económicos de Angola. E pronto, ele subiu, depois quando acordou, falou-me da vida dele. Diz-me, olha, eu vim parar Angola porque confiei mercadoria a uma empresa com quem decidi estabelecer aliança, mas ainda na Bélgica, porque ele é belga-libanês. Ou que seja, libanês-belga. Então confiei em umas pessoas. Estas pessoas não me favorecem. A resposta que têm dado, ou que se pressupunha dar, daquilo para a satisfação dos meus intentos, não é da melhor. Tanto é que eu hoje tenho a minha mercadoria toda presa. A mercadoria que mandava para a empresa deles e a consignação toda presa. Mas presa por que razão? E ele explicou-me, as razões tinham a ver com aquela que já lhe disse, derivadas naturalmente da incursão ou daquilo que tivesse a ver com estratégias delineadas para a realização da tal operação Câncer 1. E tem a mercadoria está presa, e agora o que é que você pretende? Bem, é muito dinheiro, são aproximadamente 600 mil dólares, e 600 mil dólares naquela altura, estamos a falar de 92, era muito dinheiro. E 93, 94, por aí. Então, e onde é que você pretende que a gente ande? Eu já pedi ao Eurico, já pedi ao Jorge, para que me ajudassem naturalmente a desbloquear, a resolver esse problema. O certo é que não conseguem. Pronto, eu disse, está bem, já percebi, mas eu não vou poder estabelecer qualquer aliança consigo, ou dizer que vou ajudá-lo a resolver sem que fale primeiro com o Eurico. Uma questão de coerência. Sem que fale primeiro com o Eurico e com o Jota. No outro dia falei com o Jota e o Eurico, Quito, pode ajuda, conseguia resolver, de certeza que há de sobrar algum para vocês. É, nestes termos. Pronto, então pus-me a caminho, procurei resolver o problema, não é que em uma semana, eu não sei o que terá acontecido, as pessoas ouviram, marquei encontros com altas entidades de vários ministérios, os ministérios que interviam, e acreditaram, ouviram, e soltaram a mercadoria, e a ACA Angola, que era tal empresa, conseguisse devolver a mercadoria naturalmente à Angola. E ele ficou todo desfilado aqui. Então, mas é você mesmo que falta para a minha vida.
epá, eu já pedi a N pessoas, a estes nossos amigos, epá, não consegui então em você, eu quero a partir de hoje trabalhar com você. Você tem alguma empresa? Temos. O que a gente vai fazer, aquilo que fazia com eles, vamos fazer com vocês. Eu tenho poder financeiro mais do que suficiente para regimentar aqui interesses, em igual interesses comerciais, económicos, naquilo que for necessário. No que for necessário. Isso tudo bem, vamos embora, mas o melhor é isso passar por um acordo. Daí que foi o Arthur até que veio à Bélgica, em Antuérpia, onde estava a sede dele, e fez o contrato de representação, que a empresa deles chamava-se Sofrimex, sediada na Bélgica, Antuérpia. E era a Sofrimex que tinha a responsabilidade de mandar a mercadoria para o Espanha e a consignação. Reconhecido naturalmente pelos serviços notariais da Bélgica e pela nossa embaixada. Passou por tudo isso. Tudo isso é 30 de 6 de 1990 e começou. E estabelecemos outros mecanismos, outros interesses, outros critérios, naturalmente, de parceria. Só para perceber, Sr. Quito, nesta altura a relação com o Tejadin estava tudo bem, não havia nada irregular na Bélgica, nada, tudo bem. Nada, andou até os dias que, naturalmente, terminou a Hora Choran, que foi em 2011. Estava tudo bem, sempre esteve bem. Nunca teve problemas nenhum. Era uma pessoa correta e nunca nada nos fez transparecer, naturalmente, que o indivíduo estava metido em caminhos ilícitos, mesmo até agora. Nós não temos provas disso e não podemos acusar o homem. Não é? Não há prova nenhuma que o homem andava metido em situações que tivesse a ver com subversão ou outras. A gente desconhece isso. Vamos só falar, porque nós temos pouco tempo e é para aproveitar ao máximo. Conheceram-se, o negócio correu bem, 1994, as coisas complicam-se 10 anos depois, sensivelmente, ou 9 anos depois, em 2011. É que o Sr. Tejadin é acusado de ajudar o Hezbollah, que é um movimento considerado terrorista. Como é que se vos chegou essa informação? Em que circunstância? Bem, essa informação para já chegou-me em condições bastante atípicas. E hoje, decorrido esse tempo todo, sei lá, faz-me crer algo que me dá certeza que foi uma situação montada. Montada por quê? Como assim? Bem, já vou dizer. Me parece, são cogitações, porque chama-me o Ministro da Cultura de Estado para a Casa Civil, o Sr. Dr. Carlos Feijó, a dar-me nota que a Eurosfan não tem condições de continuar como empresa, porque foi inserido pelos Estados Unidos norte-americanos, pelos Estados Unidos, ou Departamento de Tesouro norte-americano, na lista negra. Mas eu disse por que razão? Onde é que foi esta reunião? Na presidência? Na Presidência da República, no gabinete, nas instalações onde estava o gabinete, todo o gabinete do Sr. Carlos Feijó. Então, o Sr. Carlos Feijó diz que a Eurosfran é que estava na Eurosfran e o sócio. Nesse caso, o Sr. Tejadin. O Sr. Cassim Tajidino. Mas... levou um susto quando ouviu. Levei um susto, não é? Nós temos uma intimação, nós temos em passo uma intimação proveniente dos Estados Unidos, do governo americano, que dá conta que o Sr. Cassim não pode continuar aqui. Viu o documento? Aí está. Por isso é que lhe disse. É um bocadinho que duvido. Não lhe foi apresentado? Não me foi apresentado este documento. O Sr. Carlos Feijó não lhe mostrou nada? Não me mostrou o documento. Foi só conversa, só verbo? Eu acho que instituição nenhuma, quer seja do Estado, que esteve envolvido, como é o Ministério do Interior e outro, eu não sei se esse tem até este documento. Só estavam os dois? Só estávamos os dois. Eu já li. E eu disse, como é possível? Mas é possível. Então vocês não têm condições, o que você vai fazer é
naturalmente, fechar o negócio da Arasfran, e o Governo vai estudar, que ele estava sempre a falar em nome do Governo, vai estudar mecanismos ou métodos de transferir estes direitos a uma outra empresa qualquer, porque você conhece bem o peso que a Arasfran tem, e acabar a Arasfran, assim, de um dia para o outro e num ápice, poderá naturalmente acarretar consequências gravosas do ponto de vista das responsabilidades sociais para o Estado. Só abrir um parênteses, na altura a Arasfran era um gigante do comércio em Angola. Era gigante e era a maior empresa de distribuição alimentar. Então, o que se vai fazer, se calhar, é criar esta empresa. Pronto, mas vamos pensar, obviamente, na estruturação de ideias, no sentido, então, de transferir esses interesses para outra instituição, e tal instituição não me foi dito, e depois cortou ali a reunião. Pá, continuamos amanhã, que eu tenho coisas para fazer, e no outro dia... A que horas eram? Amanhã, foi sempre no período da manhã, e terminava sempre antes do meio-dia. E no outro dia, vou para lá, e já aparece... Só para chegar até esse dia, quando saí daí, conversou com seu irmão? Fui conversar com o meu irmão e com o sócio, também. Ele disse-lhe alguma coisa ao sócio? Confirmou? Deu algum sinal? Não deu sinal nenhum, ficaram todos estupefactos, até o meu irmão. O libanês se recusou, não aceitou a acusação? Não aceitou a acusação, mas eu não percebo nada, enfim. E a gente já vai chegar em Dia outros seguinte? fatos. No dia seguinte, vou para lá outra vez, sempre nas instalações da Casa Civil, mas já aparece o general Copelipe e o Vincent Miclé. Reunimos os quatro. Bem, este é o Vincent Miclé. Eu, responsável pela empresa que a Angola diz que, em primeira instância, há de responsabilizar-se de ficar com os passivos, os ativos do Grupo Arasfran, para que a gente não crie aqui situações constrangedoras no exercício daquilo que é o nosso principal objetivo, que é servir, que o povo não se sinta mal, sendo que a Arasfran é um gigante comercial, então tem que se fazer a transmissão nos devidos moldes para que não se sinta, né, o peso do desaparecimento do Grupo Arasfran. Então terá que entrar outra empresa já e de imediato. E conheciam esse François? Era a primeira vez que se encontravam? A Vincent já conhecia de outras lides, né, como empresário e de homens de negócios. Então, muitas vezes concorrente. A gente foi concorrente, é claro, muitas vezes também a gente foi a Angodis comprar cimento e eles tinham o monopólio da venda do cimento, tal como era o Arasfran, do ponto de vista comercial. Não gosto muito de usar esse princípio das políticas monopolistas. Os monopólios não fazem bem o desenvolvimento económico de Estado nenhum, logo a gente nem pode fazer apologia a isso. Mas pronto, na altura detinha-se. Então, você agora vai trabalhar com o Vincent para tratar naturalmente a transmissão de posse. E esse trabalhar passa naturalmente pela contagem, pelo conferir de tudo que existia do Grupo Arasfran. Sr. Quito, vamos só falar aqui um português mais claro para nos percebermos e para eu perceber também. Estão 4 pessoas reunidas na Presidência da República. Estão os senhores Carlos Feijó, o senhor Copelipe, como é que se diz? O comerciante? O Vincent Miclé. Vincent Miclé. Está o senhor Quito Dias dos Santos. Passar ativos, palavras simples, é pegar tudo que é do Grupo Arasfran, passar para outra empresa. Outra empresa. Assim soube na hora da... Claro, mas pronto, mas isso depois, eu continuo, quer dizer, achei isso esquisito e estranho. Ok, mas agora surgiu um telefonema qualquer, disse continuamos amanhã. Quem disse? Feijó, o Dr. Carlos Feijó.
Sem concluírem a conversa? Sem concluir. Fomos reunir num sítio que onde sempre funcionou o Ministério do Planeamento. E na altura, no corredor onde funcionava, onde não sei se até agora funciona o ministro, onde funcionava a ministra da altura do planeamento. Voltou-se a falar na mesma coisa, mas tudo que não convencia. A mesma coisa do outro dia. Os 4 outra vez? Não, 3. Eu, General Copelipa e Carlos Feijó. Também, depois diz-me ele, também vamos transferir para outro sítio. Amanhã então já não dá, vamos agora para outro sítio. E já foi depois, no outro dia, eu não estava a perceber aquilo, aquela engrenagem. No edifício CIF. Primeiro, sabe, isso é uma das coisas que me fez questionar se Angola era mesmo um Estado de Direito. Quer dizer, o Ministro de Estado da Casa Civil, hoje leva-me a reunir no gabinete dele, e depois leva-me a reunir no Ministério do Planeamento, depois num edifício onde grande parte das empresas que lá estão são de interesses económicos, mas privados. Quer dizer, é aquele edifício dos chineses. Dos chineses, lá da antiga Assembleia. Não percebi, mas depois não dei conta daquilo e eu disse, olha, isto está-me a parecer esquisito. E eu sozinho já começo-me a tornar, já começam-me a faltar forças. Indefeso para atender a demanda. Eu tenho que passar isto ao meu advogado. Sentiu-se intimidado em algum momento? Não, senti, porque não tinha sentido, não é, hoje reunir na Casa Civil e depois no Ministério do Planeamento e depois no edifício, quer dizer, numa clara alusão, está a ver? Quem manda aqui, nós. Ou você procede assim, ou então... Porque eu não estava a perceber aqui. Então foi a partir daí que disse, olha, nós temos... eu tenho que passar isso para o advogado. E compreendia naturalmente que o meu advogado na altura não podia fazê-lo. Mas era o nosso conselheiro ainda. Porque ele ainda tem o escritório é dele, é RGT. Estamos a falar de... Rui Ferreira. Compreendia porque ele era o presidente do Tribunal Constitucional. Mas mesmo depois de ter sido presidente, ser indicado presidente do Tribunal Constitucional, nunca deixamos de tratar os assuntos com ele. Sob conselho, depois é que passava para o escritório de advogados. Então fui falar e eu disse a ele pergunta-me, o Dr. Carlos Feijó, quem é o vosso advogado? Eu disse, Rui Ferreira. O Rui é que é o vosso advogado neste ano? E sim. Epá, então o Sr. Rui, o Rui é nosso. Podes ir, depois passamos-te o feedback. Dito assim. Dito assim, neste termo. Só que, desde aquela altura até hoje, nunca mais tinha sido chamado. Desenvolveu-se tudo entre Rui, Dr. Rui Ferreira e eles. Lá não apareceu mais? Mais ninguém. Eu não percebi, depois só percebi que arrolou-se as coisas, os ativos passaram. Estou a falar do ponto de vista da mercadoria, tudo para. Só que esqueceram-se naturalmente que a mercadoria não é do Tajidine, é do grupo da Arasfã. Nessa altura o Tajadino libanês já tinha sido expulso de Angola. Logo no dia seguinte, como foi dito isso, vamos tratar com o Rui, por meu espanto, digamos, acionou-se um mecanismo para a expulsão de todos, onde incluía Cassino e tudo, e todos os trabalhadores estrangeiros. Mas todinhos mesmo, todos. Só que também, depois nós fomos perceber que esses indivíduos foram expulsos e depois começaram todos a regressar e enquadrados na nova distribuidora. Nova distribuidora? Que é a NDDA, que é uma empresa do Vincent Miclé que assumiu naturalmente os ativos. Sr. Quito Dias dos Santos, deixa eu ver se percebi. Os estrangeiros que trabalhavam, que eram seus parceiros junto da Arasfram, são expulsos de Angola. São expulsos de Angola. Tempos depois regressam.
E são vistos a trabalhar. Na nova distribuidora. Por que razão? Porque representavam uma mais-valia. Eles conheciam a estratégia do negócio desenvolvido por nós. Então, sem esses indivíduos, achavam eles, o nosso negócio cairá. Então temos que absorver esses indivíduos. Só o Tajadinho não regressou. Soltas de não regressou. Não, mas não regressaram todos também. Alguns. Muitos. Alguns. E também, muitos dos funcionários angolanos foram absorvidos por eles. Até hoje continuam lá. Os antigos colaboradores meus, muitos. Muitos antigos trabalhadores da Aros Fram. Sim. Porque eles assumiram de imediato os armazéns. O que é que a Aros Fram recebeu? Perdeu os armazéns, perdeu os ativos. O que é que recebeu? O que é que recebeu o que fui saber mais tarde, aquilo que recebeu, mas por via de outras pessoas, que é naturalmente o Dr. Rui e o seu filho. Ajuda-me a perceber, não, confesso que não percebi. Quando lhe disse que eu disse ao Dr. Carlos Feijó, já não estava em condições de sozinho prosseguir, tem que ser com apoio jurídico, ou do meu advogado, e ele disse-me: quem é o teu advogado? É o Rui é nosso, podes ir, depois ele passa-te o feedback. E a partir daí não vi mais nada, tudo desenrolou-se entre o Rui e eles. Fomos saber mais tarde que o Sr. Rui assumiu tudo por vias de diligências feitas por eles, criando empresas, por exemplo. Nós fomos perceber que há o Comércio, que é uma empresa, que é a empresa dirigida, detida pelo filho, que recebeu os dinheiros derivados, naturalmente, da negociação estabelecida entre Andado, da São Miclé, e Rui Ferreira. Lá ao Comércio. Ao Comércio é do Sr. Sidney. É isto mesmo. Filho de Rui Ferreira. É isso. Ficou com uma empresa vossa? Ficou com tudo. E essa fazenda Filomena? Também, mas isso era do Cacima. E eu não sei que negócio fizeram, ou eles tiveram, ele estabeleceu com o Dr. Rui Ferreira e a família, aquilo passou para eles, tudo. Agora aquilo está sob gestão dos interesses empresariais da família do Dr. Rui Ferreira, ou que seja do filho e o Rui Ferreira. Regressemos, quando o Sr. Rui Ferreira entra neste processo, qual foi a primeira comunicação que lhes passou? A primeira vez que falaram depois dele entrar no processo? Eu é que fui falar com ele. Não foi o dando conta da situação que estava a ocorrer, que sozinho já me via naturalmente impossibilitado de continuar, precisava de apoio jurídico, porque o assunto era muito sério. Expliquei-lhe naturalmente o que estava-se a passar e disse-lhe inclusive aquilo que o Dr. Carlos Feijó me havia dito, e disse-lhe apenas que o Dr. Carlos Feijó vai falar com ele. E desde aquela altura já não falaram comigo. É que nem ele, nem o Carlos Feijó. Deixaram de se contactar, de se comunicar. Eu queria também perceber, nesta altura, o assunto tornou-se público e foi noticiado largamente, mas dizia-se que a Aros Fram estava ligada ao terrorismo. Ouviram estas informações? Foi o que lhe disse. Foi o que lhe disse. Como é que encara? Quando fui naturalmente intimado pela Presidência da República, na pessoa do Ministro de Estado para a Casa Civil, é que me dá conta disso. Que recebeu, naturalmente, uma informação do Departamento de Estado norte-americano a dar conta desta situação. Logo a Aros Fram e o Cacime tinham condições de continuar. Quem levou a informação à imprensa? Mas não tinha como. Porque tornou-se viral. Porque as empresas, os armazéns começaram a fechar. E a imprensa teve que saber. Vocês alguma vez foram proibidos de sair de Angola? Nunca. E ir para os Estados Unidos? Nunca. E olha, esta situação até é uma situação criada. Sabe, eu estava-lhe a dizer há bocadinho
E é uma situação que eu não acredito, que nunca vi em tal intimação. E inventou-se situações. Eu, os meus filhos, nunca fui impedido de viajar para todo o mundo até hoje. Criaram esses factos só para... E vou-lhe dizer mais. Sabe o que é que vou-lhe dizer mais? E porque E aquela história do Dr. Rui, que o Dr. Carlos Feijó faz, ou diz, Dr. Rui, é nosso, Ivan. Sabe o que é que o Dr. Rui faz? Eu vou-lhe dar nota disso em primeira instância. É uma loja, supermercados Afribelos, aqui no Miramar. Essas instalações nem são e nem eram da Afribelos nem da Arosfrão. De quem eram? Eram minhas, pessoal, não singulares. E passaram... E uma vez pegou fogo, eu estava a pegar fogo aquilo, e eu disseram-me, eu telefonei para lá, já não tinha, era diferente. Mas o que é que está-se a passar? O gerente diz, e o que é que o senhor tem a ver com isso? O senhor já não faz parte dessa estrutura. Então eu fui ter com o Dr. Rui Ferreira. E eu disse, olha, doutor, está-se a passar isso com o supermercado Afribelos no Miramar. Falei lá com o gerente e o gerente está-me a dizer que não tem nada a ver. Mas eu quero mostrar, levei-lhes os documentos. Aquilo não tem nada a ver com a Arosfrão, nem com a Afribelos. Aquilo é propriedade minha. E o que vou fazer agora é acionar mecanismo no sentido de corrê-los. Sabe o que é que ele me diz? Ele diz-me assim, então você achou que se fizer isso, você quer mal de mim? Não, quero mal de si, porquê? Não quero nada mal de si. Olha, este país ainda é o país que é. Que pretendia dizer que tem donos. Esse país ainda é o país que é... Ainda tem donos. Quem disse essa E que ele é o Dr. Rui Ferreira. Tem que ele era a quarta figura deste país. E tinha domínio. O senhor não entendeu mal? Ele disse... Muito mal. Por isso é que, desde aquela altura até agora, me calei porque não havia condições. Porque se calhar se tivesse aberto a boca, como lhe faço agora, se calhar não estaríamos aqui hoje, não é? Temia pela sua vida. Claro. Chegou a receber ameaças em algum momento depois destas conversas? Não porque sabe que nem eu, nem o meu irmão falávamos sobre o assunto esses anos todos. Sofremos em silêncio. Eu sou forçado a perguntar, sentiam-se terroristas? Por que razão? Isso não tem nada a ver connosco e vou dar informações complementares. Em relação a isso, eu, depois de tudo isso, um dia desses, fui falar com o embaixador americano da altura. E ele disse-me, recebeu-me, e disse, não, esse assunto tem a ver com os angolanos. Tem a ver com os vossos parceiros estrangeiros, com o Sr. Cassino, com a família Tajidino, com a família, ele disse, com a família Tajidino. Não tinha nada a ver consigo. Não tinha nada a ver com os angolanos. Entretanto, o que me levou a crer hoje, ou numa determinada altura, que é uma situação fabricada. Visava naturalmente tirar gente de boa índole, de boa fé, de determinadas jogadas de interesse deles. Precisavam eles absorver o negócio que Arosfrão exercia. E eles achavam naturalmente que Arosfrão era um handicap, era um calcanhar daquilo, não podia continuar, porque eles tentaram, por exemplo, com a Importeng, com a Socieng, com o interposto comercial, a pensar que fossem resolver o problema da Angola, mas eles não faltou-lhes experiência e estratégia, e os negócios davam sempre em declínios. Na altura circularam informações que a família Dias dos Santos estava proibida de sair de Angola, inclusive o nome de Fernando da Piedade dos Santos tinha sido proibida de viajar para os Estados Unidos. Sabe essa informação? Sabe o grande problema daquele senhor, o grande pecado daquele senhor, estou a falar do presidente da altura da Assembleia Nacional e hoje ainda lá está, é de ter o mesmo nome de família que eu. Isso lhe prejudica? Se alguém lhe disser, claro que prejudicou-me, se alguém lhe disser que aquele senhor, um dia desse,
receber o que fosse, dar aos Fran ou das minhas mãos, epá, que acabem comigo e a minha descendência toda. Aquele senhor nunca esteve envolvido e eu nunca me envolvi em negócios nenhum com aquele senhor. O único pecado, repito, daquele senhor é ostentarmos o mesmo nome de família. E as pessoas, a partir daí, como claro que determinadas pessoas tinham limites de raciocínio e entenderam pensar que a minha vida regimentou-se com as funções. Epá, mas para já, o Presidente da Assembleia Nacional da altura tem parentes da linha nuclear e grandes, e da linha colateral também e grandes. E podia naturalmente ter como primazia escolher essas pessoas. Por que razão? Eu. Portanto, o senhor nunca teve nada a ver com a gente. E essa história dos Estados Unidos impor a interdição, isso tem a ver com o governo da altura. Eles criaram esses factos para melindrar o homem, para fazer com aquilo que fizeram com uma determinada figura deste país, pretendiam afastar e arranjaram naturalmente um modo escapatória, grupar aos Fran, Quito Dias Santos. Mas o homem em nada tem a ver. O único pecado daquele homem é ostentar o mesmo nome de família que eu. A figura deste país está a falar de Miala? Não quero citar nomes. Não. Pronto, mas o que fizeram com uma determinada figura deste país destaque. E pretendiam fazer com ele, não é? Para melhor desenvolverem os seus interesses. O senhor Quito Dias dos Santos chegou a viajar para os Estados Unidos depois disso? Eu viajo para todo o mundo até hoje. Viajo para todo o mundo até hoje. Não aliás, teve problemas migratórios? Não, nunca tive, até porque fico muito... Aliás, a DEFA, as instituições naturalmente de fronteira deste país, poderão dizer, fico muito pouco tempo em Angola, desde aquela altura até agora. Mas nunca mais soube também do senhor Tejadino? Não. Acabou o contacto? Não. Hoje, passado esse tempo todo, já falou com o Dr. Rui Ferreira? Estou a falar. Vou dizer uma coisa. Sabe porquê que isto rebenta? Por imprudência dele. Quer explicar? Por oportunismo dele. Não tem, eu acho que um ano ou 9 meses, que eu ligo para ele e digo-lhe assim: Dr. Rui, eu pretendo que me receba. Os tempos naturalmente mudaram, os tempos são outros, assim mesmo. E quero tirar de mim o que tenho aqui e só pode ser consigo. Temos que falar. Ele marca um encontro comigo. No gabinete dele, já nas vestes de Presidente do Tribunal Supremo. Simplesmente não estava no sítio. Cheguei ao sítio e disseram-me que está não sei onde, fui a tal sítio. O tal dos escritores de advogado também não estava. Andei a telefonar para ele, já não atendia, porque ele sabia. Não por causa das ocupações? Não, telefonava-me, atendia o telefone. O que é que porque, dizia? quer que eu diga uma coisa? O que é que dizia quando conversavam ao telefone? Em relação ao caso? Não. Foi procurar, não encontrou, voltaram a falar ao telefone. Não voltamos a falar, porque eu telefonava, já não atendia o telefone. Chegou a enviar mensagem alguma vez? Não mandei mensagem nenhuma. Tentei ligar imensas vezes, ele já não atendia. Chamava ao telefone? Chamava. E de que maneira? Mas mesmo assim, quer que eu diga uma coisa? Aquele senhor, eu tinha aquele senhor no meu coração, que eu julgava naturalmente ser meu amigo. Porque quem o contratou para advogado da Aras Fran, nos anos de 1995, Quito, eu. E a partir daí tornámos amigos, de facto. Saíam a almoçar, conversar. Não. Isto não precisa isso. Mas tornámos confidentes. Enquanto vosso advogado chegaram a sair... Podia acontecer, porque nós tínhamos naturalmente relação suficiente que propiciasse isso, não é? Estava ali um amigo naquela altura. Sim, nós éramos amigos, confidentes, até não podia ser de outra forma. Confidentes? Contar problemas de família, conselhos? Podia ser. Porque eu, na qualidade de meu advogado, falava sobre a minha vida.
Falava sobre a minha vida. Então, a partir de um princípio que o advogado, quando você naturalmente arrola para atender a uma situação, deve fazer do advogado seu confidente. Não pode omitir nada, tem que dizer. De quem é a Afribel? Cassim Tajidine. Do Cassim Tajidine, mas constituída por mim. Eu tenho até hoje procuração irrevogável para a gestão permanente e na plenitude da Afribel. Mas não se beneficia. Não. E ele, o doutor Rui, sabe disso. Portanto, ele podia ter evitado uma série de coisas, podia ter evitado essas situações. Porque eu disse, para ele liguei, porque eu achava ainda ele uma pessoa que eu podia falar como antigamente. Então liguei, eu quero falar consigo, porque chegou o momento de tirar o que tenho aqui, que tenho dentro de mim. Mas quero falar contigo. Receba-me, por favor. Eu preciso tirar isso. Não, mas ele, quem tem culpas no cartório, entendeu fugir, porque já se sentia culpado. Até hoje não lhe atende o telefone. Não, nunca mais liguei, não me interessa. Depois de ter disputado isso, disputou isso, já não me interessa. Falar o quê? Quem não quer falar agora, eu. E o que é que vocês pretendem, depois de se aperceberem, depois de todos estes factos, o que é que se pretende hoje? Que se reponha a verdade, apenas isso. Que se reponha a verdade dos factos. Devolvendo a César a que é de César. Devolver, isso quer dizer o quê? Receberem os vossos bens? Receber os nossos bens. Trazer de volta a Arasfrão? Trazer de volta a Arasfrão. O Estado, as pessoas que agiram em nome do Estado. Proceder o Estado uma nova avaliação e ressarcir-nos naturalmente daquilo que é de direito, daquilo que devem. É o que a gente pretende. Só para voltar, na altura de 2011 receberam dinheiro? Não. Mas o processo que estava a ser resolvido era para que fossem indemnizados. Indemnizados. Mas quem recebeu, mas o Estado pagou. Ou o Estado, ou a NDDA, ou a empresa que ficou com aquilo pagou. E onde a foi? Alcomércio. Onde é que foi o dinheiro? Então, esta Alcomércio é que recebeu. Que é a empresa gerida, tutelada pelo filho do Dr. Rui. Mas a Arasfrão não era vossa? Sim, mas não sei também como. Não sei por que razão eles negociaram em nome da Arasfrão. Ou seja, os senhores, depois do problema da acusação do Sr. Tajadines envolvido com a Hezbollah e terrorismo, simplesmente partiram para outros negócios. A Arasfrão ficou esquecida. Ficou esquecida. Um carrito, não levaram nenhum carro. Não. Mas olha, vou dizer uma coisa. Sabe que o recomeçar da vida não é para todos. Mas não é mesmo. E eles pensavam, estas pessoas que estavam envolvidas nisto, que nos tivessem aniquilado. O termo é mesmo esse, aniquilado. Destruturados as nossas ideias, os nossos juízos, os nossos pensamentos. Montamos coisas próprias. O meu irmão Artur montou coisas próprias. E eu montei coisas próprias. E você não cabe de ouvir falar neste país que Quito roubou, desfez, que Quito meteu-se em caminhos íveis, nem o Artur. Por isso é que o Artur é hoje o presidente da Federação Angolana de Futebol. Por causa da identidade, mote, aquilo que tivesse a ver com a personalidade adquirida, princípios lógicos e básicos adquiridos, que nos leva a isso. Somos pessoas de boa índole. Então conseguimos, naturalmente, construir essa história de recomeçar. Não é para todos. Aliás, dignidade não é não um preceito de prateleira. Não se compra em qualquer superfície comercial, que seja pequena ou grande. Você não vai ao supermercado comprar um pacote de dignidade, toma. Provavelmente os aspectos que estejam ligados a situações comparadas, não é? Que muita gente pensa que tem a ver com valores dignos, que é a tal reputação, não é? A reputação é uma coisa, a dignidade é outra. A reputação tem a ver com aquilo, se calhar, que as pessoas se apresentam hoje, a forma que se apresentam, não? E desperta interesse ao outro, e você diz que é uma pessoa reputada. Não, dignidade nasce. Mas quando vos receberam tudo, entraram em desespero. Não entramos. Por isso é que somos os homens que somos hoje, sem frustração.
Não teve contacto com Rui Ferreira e com Carlos Feijó e o general Copelipa? Como é? Também não, este muito menos. Sabe porquê? Que eu... Primeiro, deixa de dizer o seguinte. Este Dr. Carlos Feijó e mesmo o Dr. Rui, mesmo mais o Dr. Carlos Feijó, não devia ter feito isto. O Carlos Feijó conhecemos há anos e podemos dizer, mesmo que somos amigos entre aspas. Ele podia ter pensado, em nome da amizade, não faça isso com o Quito. Porque enquanto você chamava Dr. Carlos Feijó, Ministro Carlos Feijó, não, nós sempre nos tratamos assim, Quito e eu, Carlos. E ele era o Carlos, para mim. Foi traído pelos seus amigos? Pá, é natural, cada um é como é, e cada um pensa como pensa, e factos são factos, contra factos são argumentos, é claro, então, mas, como digo, cada um pensa nos valores dignos, que estão subjacentes a isso, da forma que pensa. Não espera que essas figuras que são de peso em Angola respondam em tribunal, apenas que se sentem, conversem e devolvam. Mas se assim for, melhor. Se assim for, melhor. Percebe? Porque nem tudo, e eu penso, deve passar por estas situações. Mas acredita que venha a se resolver assim? Não sei, depende das pessoas. Vocês Eu fizeram, não estou na mente dessas pessoas, então não sei. fizeram um abaixo assinado a um documento a circular que foi para a PGR também, a pedirem que o Dr. Rui Ferreira responda em juízo. Porque como juiz e a função que exerce, olha, nós estamos a falar cargos de mais altas magistraturas, nós estamos a falar de presidentes de Tribunal Constitucionais, de presidente de tribunais Supremo, como o Supremo, estamos a falar, e não são funções quaisquer, percebe? Logo, na presença desses factos, essas pessoas não têm condições de continuarem a serem vistas na função. Não têm condições. Eu penso. É a vossa exigência Seria máxima. um dilema para a pátria. É a vossa exigência máxima. Essa pátria que muita gente desmerece. Volto a perguntar, é a vossa exigência máxima que o Dr. Rui Ferreira abandone? É melhor. Para Angola também. Caso não aconteça, por iniciativa própria, Caso não aconteça, sei lá. Mas eu até agora eu só sei que tem que acontecer. já tiveram alguma resposta da PGR? Ainda não. Ainda não, mas eu já obviamente fui intimado pela PGR para responder neste processo. E já lá tivemos, eu e o Arturo. Portanto, fez-se o que fez, falou-se o que se falou. Agora detalhes sobre os factos a gente não passa aqui. Já estamos a chegar ao fim da nossa conversa, regressando até ainda 2011, naquela altura das reuniões, em algum momento se falou do nome do Presidente da República? Falou-se só neste aspecto. Recebeu o Presidente da República essa intimação que mandou para nós. Então era um emissário do Presidente da República? Era uma espécie de emissário do Presidente da República. Um falso emissário? Posso concluir que sim, porque eu nunca vi este documento. E estou mesmo em crer, sem naturalmente uma verdade de peso que se ponha sobre isso, que não existe essa intimação. Não acha que Isto é uma situação inventada. a levantar acusações graves contra figuras... Não estou a levantar a situação. Aliás, passam de suposições, porque eu até agora nunca vi. Primeiro, repara, ponha-se você no meu lugar. Quando me foi intimado e falou-me disso, e na Presidência da República, no gabinete do Sr. Ministro de Estado para a Casa Civil, que recebemos, a Presidência recebeu dos Estados Unidos da América, ou do governo norte-americano, uma carta que diz isto. E para já, nós estamos a falar do Grupo Araxó, a empresa que é.
Estamos a falar da Arasfran e a empresa que é. O mais sensato não seria mostrar naturalmente a letra relativa à intimação, este documento? Não me foi apresentado. Alguma vez solicitou? Eu na altura solicitei, lembro. O que é que lhe Mas disseram? tem aí, você... Não, isso são documentos que têm a ver com a gente. É secreto. E que não podem ser partilhados. Senhor Quito, nós estamos a concluir a nossa conversa. Eu vou dar 2 minutos para resumir. O que é que espera que venha a acontecer nos próximos dias? Bem, o que espero é tão somente isso. É que Angola seja um Estado de facto. E sendo Angola um Estado de facto, estes problemas serão resolvidos com atenção merecida, com máxima ponderação e conseguirão, não só este Quito, a demais lesados em problemas do género, a César, a que é de César, devolver tudo. Ok? O que peço é que Angola se estruture como nação. Neste momento, o Dr. Rui Ferreira tem bens comerciais que não lhe pertencem. Tem, claro. Por via do seu filho. Que é tudo dar às Fran. Muito grato, Sr. Quito Dias dos Santos. Uma palavra para as pessoas que lhe conhecem, para os empresários, para os que nos estiveram a acompanhar. Para onde quer começar? Começo por citar o Sr. Presidente. Ninguém é rico e poderoso demais para furtar e não ser punido. E ninguém é poderoso demais ao ponto de não ser protegido. Ninguém é pobre demais. Muito obrigado. Também quero fazer aqui uma citação que alguém teria feito por altura em que o Sr. Presidente da República tomou posse. Disse somente isso. Vossas Excelências, a partir de hoje, abre-se aos seus pés e para os próximos 5 anos uma via expressa para fazer o que prometeu os angolanos. Faça o Sr. Presidente. Corrija o que está mal. Melhore o que está bem. Combate a corrupção. Faça o Sr. Presidente. Fortalece o Estado democrático e de direito. Melhora a qualidade de vida dos angolanos. Pois, Sr. Presidente, há gente por esta Angola imensa que se julgam grandes, mas não são grandes coisas. Sr. Presidente, não existe país não lucrativo. Existem, sim, pessoas não lucrativas. Livre-se destes demónios. Mais uma vez grato pela sua disponibilidade. Acabamos de ouvir o empresário Francisco Mateus Dias dos Santos, vulgarmente conhecido por Quito Dias dos Santos, e a sua versão em relação ao fim do Império Arasfran. Os abraços são do Inciona Júnior e Walter Cristóvão. Discurso direto na emissora católica de Angola. Edição primeira às 13, reposição às 20. A todos, um abraço. Discurso direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso direto.